Oi, pessoal! Então, como combinado, agora a gente vai fazer o exemplo do cisalhamento na direção do eixo Y. Então, botão, né, aqui bem da direita, não o botão da direita do mouse, o botão do mouse, mas eu clico bem aqui nesse da direita, aí 3 pontos, planilha. Com isso, agora eu vou inserir os valores dos vértices do meu quadrilátero. Então, são os mesmos valores do exemplo anterior. Então, a gente tem o primeiro vértice na origem. Então, tem aqui ponto 0, 0, Enter. Depois eu tenho o ponto 0, 2, que é o ponto A. O ponto B é o ponto de coordenadas 4 e 2. O ponto C tem coordenadas 4 e 0. E lembrando que eu tenho que fechar esse meu quadrilátero, então eu preciso repetir o ponto da origem, que é o 0, 0. Deixa eu minimizar aqui. Agora eu vou selecionar todos esses valores. Vou clicar com o botão direito do mouse, criar caminho poligonal. Agora eu vou renomear esses meus pontos aqui. Então, esse ponto E, ele tá sobrando, tá repetido, porque eu coloco ele 2 vezes. Então, o ponto A, na verdade, é ponto O. O ponto B, na verdade, é ponto A. O ponto C é ponto B. E o ponto D é ponto C. Eu vou esconder esse caminho poligonal aqui. Vou colocar o ponto O aqui para fora. E tá pronto. Só falta o nosso vetor, que tem origem no ponto O e extremidade no ponto B. Então, selecionamos a opção vetor, clica na origem e clica na extremidade. Aqui está o vetor U. Agora eu preciso desselecionar a opção vetor, porque se eu clicar aqui sem clicar antes no mover, eu vou criar vetores aleatoriamente. Então, mover. Aí, agora sim, tá pronto aqui. Então, para fazer o cisalhamento na direção do eixo Y, a gente tem a formulazinha, que é x, vírgula. Então, a coordenada x agora se mantém igual. No cisalhamento em direção do eixo x, era a coordenada y que ficava igual. Agora que eu quero fazer na direção do eixo y, é a coordenada x que permanece igual. E a coordenada y, ela vai ter uma soma, né? Vai ser a coordenada y mais alfa vezes x. Lembrando que o meu alfa é o mesmo do anterior, né? Alfa é igual a 0,5. Só escrevi aqui para não esquecer do valor. Então, na coordenada x, vai se manter tudo igual. Então, eu só vou dar mais espaço aqui para a gente enxergar melhor. E aqui eu vou só simplesmente copiar toda a coluna A, porque são as coordenadas x, né? E são todas iguais. Então, 0, 0, 4, 4 e 0. Agora, na coordenada y, eu vou ter que dar o comando. Lembrando que todo comando nas células sempre começam com igual. Então, igual, eu vou repetir a coordenada y, então eu tenho que clicar, que eu não posso escrever esse valor, né? Eu tenho que clicar sobre a célula, tá aqui, B1. Agora, mais, eu tenho que multiplicar agora a coordenada x pelo meu alfa. Então, eu vou clicar aqui na coordenada x e vou multiplicar ela pelo meu valor alfa, que é de 0,5. Lembrando que eu não posso clicar aqui no 0,5 porque eu escrevi e a célula não reconhece com letras, só com números. Então, agora eu vou dar um igual. Ele já me deu a coordenada correspondente. Agora eu vou clicar aqui no cantinho, tem que selecionar a célula, vou no cantinho e arrasto para baixo. E ele completou para mim todos os outros valores. Agora está tudo pronto. Eu vou selecionar todas as células, Shift e seta para os lados e para baixo. Todas elas estão selecionadas. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou em criar caminho poligonal. E ele criou para mim, olha só como que ficou diferente agora.
Então, agora eu vou limpar isso, eu vou ajustar os pontos, né? Só pra gente perceber o que é igual, o que permaneceu inalterado, o que foi alterado. Então, por exemplo, esse ponto F aqui, ele tá sobrepondo o ponto A, ó. É o mesmo, concordam? Foi igual, ó. O ponto A, ele tinha coordenada 0,2, tá aqui ele, continuou coordenada 0,2. O ponto O também era na origem, continuou na origem. Então, eu vou apagar esse ponto F aqui, porque ele não precisa aparecer. Vou apagar. Aqui, ó, ele chamou para mim de ponto D, ponto I, criou dois pontos aqui, ponto I e ponto D. Vou apagar eles, ó. O I e o D. Já agora aqui, ó, eu tinha inicialmente que aqui era o ponto B, né? Meu ponto B era aqui. Agora eu vou ter meu ponto B, ele veio para cá, ó, veio aqui para cima. Então esse ponto G aqui eu vou tirar esse nome e vou colocar ponto B'. E esse ponto H aqui eu vou apagar, porque ele não precisa aparecer. Opa, para apagar eu clico aqui, mais fácil. Eu poderia apagar também clicando com o botão direito, mas é mais fácil clicar aqui. E o meu ponto C, ele veio aqui para cima, ó, pessoal. Meu ponto C, na verdade, ele coincidiu agora com o meu ponto B anterior. Então, agora aqui em cima eu tenho um ponto C'. Então, aqui, na verdade, esse ponto H que eu acabei de apagar era o meu ponto C', né? Então, eu fiz ele aparecer de novo e vou colocar ele aqui, só vou renomear ele. Então, C'. Porque meu ponto C antes ele estava aqui embaixo, agora ele veio aqui para cima, né? E o meu vetor, inicialmente, o meu vetor U, agora ele vai ficar modificado também, né? Então, eu vou ter que colocar esse comando aqui no GeoGebra. Eu vou só apagar esse rótulo do G aqui, que é do caminho poligonal. Exibir rótulo, ok. Aí, agora eu vou selecionar a opção vetor. Então, selecionando ela, vetor, eu vou clicar na origem e vou lá no meu ponto B', porque antes era aqui no ponto B, né? Agora o meu ponto B foi parar aqui. Então, eu vou clicar e aqui eu tenho o meu vetor. Vou só tirar a opção do vetor, vou clicar em mover. E aqui o meu vetor U foi modificado, passou a ser o meu vetor V. E daí, com isso, nós temos o cisalhamento na direção do eixo Y. Vocês percebem a diferença, né? Agora que nós já fizemos os dois exemplos, a gente consegue ver claramente a diferença de um cisalhamento na direção do vetor X, na direção do eixo X, perdão, e na direção do eixo Y. Então, tudo depende do comando que a gente vai dar aqui na hora de somar e de multiplicar por escalar, vai modificar a nossa figura. Bons estudos, pessoal!